Querido irmão, minha querida irmã, um abençoado, santo e feliz Natal para você nesse dia. Aquilo que os anjos disseram aos pastores, eu quero começar dizendo para você hoje que me vê e que me escuta. Eis que vos anuncio uma grande notícia. Eis que vos dou uma grande notícia, vos anuncio uma grande novidade. Hoje vos nasceu o Salvador. Então, o nascimento de Jesus, o Natal, pode ser que você não tenha boas lembranças no dia do Natal, pode ser que você não goste do Natal, mas hoje o Espírito Santo precisa mudar isso no seu coração. Você precisa se abrir a essa novidade, porque o Natal não são acontecimentos. O Natal não pode ser reduzido a acontecimentos que vieram sobre nós. O Natal é o acontecimento. É Deus que veio a nós. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: eu vos anuncio uma boa nova. Hoje na cidade de Belém vos nasceu o Salvador. O próprio nome de Jesus. Deus que nos salva. Então Natal é salvação. É a salvação tocando a nossa terra. É Deus descendo a nós. É Deus se tornando um conosco. É Deus que quer ter um coração, nos amar, assumir aquilo que somos na nossa totalidade. Então isso é o Natal. Natal nós não podemos, repito, reduzi-lo a acontecimentos. Mas Natal é o grande evento. É o acontecimento, o esvaziamento de Deus, o amor que desce e assume aquilo que somos. E nada melhor do que meditar, então, sobre o nascimento de Jesus, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que vai estar na missa da noite, na missa do dia 24, na missa da noite de Natal. Se você for à missa da noite, você vai ouvir, então, esse Evangelho. E eu quero trabalhar ele um pouquinho com você hoje. Então, o Evangelho de Lucas 2, de 1 a 14. Vamos lá. Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto mandando fazer o recenseamento de toda a terra. É importante esse recenseamento. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Então esse recenseamento aqui no Evangelho de Lucas é para dizer para nós realmente que Jesus é homem, que Jesus se tornou humano, que Jesus vê que Deus se fez homem, assumiu a nossa carne. Então foi contado no meio dos homens, foi contado como um daqueles que habitam essa terra, foi contado no meio dos homens. Não é alguém fora, não é alguém que fingiu assumir a nossa carne, mas alguém que assumiu realmente a humanidade do homem. Então, ou seja, até contado entre os homens ele foi. Isso já é para mostrar para nós que realmente ele se fez um de nós. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém. Isso no livro de Ruth nós vamos ver, falando sobre Belém. Vamos falar no livro do Ruth, um livro pequenininho que você pode ler, vai falar, a própria palavra Belém significa casa do pão. Então ali nasceu Davi. Ali tem Jessé, o pai de Davi. E em Belém, Davi era pastor de ovelhas. Então nada melhor do que Jesus nascer em Belém, porque ele é o nosso pastor e ele vem da descendência de Davi. Então nós já podemos compreender as raízes de Jesus vindo aí do pastoreio, da cidade do pão, ele que é o pão da vida, ofertado e entregue a nós para nos alimentar. Então também José, que era da família e descendência de Davi, subiu de Nazaré na Galileia à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então Maria já estava grávida, já tinha recebido o anúncio do anjo. Então eles subiram para Belém. Às vezes nós aprendemos assim, e não é mal, não é errado, não é ruim, mas eu quero te mostrar uma outra visão a partir da Sagrada Escritura. Às vezes a gente vê, tem desenhos, filmes, Nossa Senhora indo para Belém já na hora de dar à luz, já sentindo as dores de parto em cima daquele jumentinho. Quem não aprendeu assim? Mas se nós buscarmos aqui na palavra de Deus, nós não vamos ver isso não. Então eu quero a partir de Lucas que nós vamos ver isso. Olha, só diz que Maria subiu com José, Maria subiu com José para registrar, José subiu,
com a sua esposa para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Só isso. Não diz que ela estava de 9 meses para nascer. Olha o que diz o versículo 6. Quando estavam ali, o que significa isso? Já estavam em Belém, já estavam instalados, já estavam na sua casa. Existe uma tradição e existem muitos comentaristas que vão dizer que José tinha uma casa em Belém, que José não era miserável, José era pobre, trabalhava, que já teve, eu estive na Terra Santa e foi me explicado lá por grandes estudiosos, e com as pessoas que nós estávamos, que José trabalhava não só a madeira, trabalhava também a pedra. Então, que não era um homem miserável, era alguém que tinha certa condição. Era pobre e tinha capacidade e condições de ter uma pequena casa aqui em Belém. Porque olha o que diz, quando estavam ali, significa que já estavam instalados, já estavam em casa, chegou o tempo do parto. Então, eles já estavam em Belém quando chegou o tempo do parto. Ela não veio com dores na estrada, porque, segundo uma autora, José, que era um homem justo, como que ele viajaria com a sua esposa para Belém, grávida? Ele sabia que poderia perder aquela criança no meio do caminho, tinha que atravessar o deserto, tinha que enfrentar bandidos muitas vezes, os perigos da estrada, e Maria já tinha feito esse caminho para poder ir visitar a sua prima Santa Isabel. Como esse homem, sendo justo, ele viajaria com Maria nesse estado? Primeiro, sabia que era um homem, que Maria daria à luz a um menino, e para um judeu, ter um filho homem era a maior alegria, ninguém queria correr esse risco de perder o menino. E ainda mais que José sabia que era filho de Deus, que ele tinha a responsabilidade de cuidar desse menino. Então ele não colocaria nem Maria, sua mãe, e nem o menino em risco, se ela já estivesse pronta para dar à luz. Então ele não faria essa viagem. E na verdade, ou seja, ela estava grávida quando foram, não estava prestes a nascer. Agora, quando já estavam ali, instalados nessa casa, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos compreender isso aqui. Essa palavrinha aqui no grego, hospedaria, ela aparece só 3 vezes no Novo Testamento. Ela está aqui em Lucas 2, ela está em Marcos 14, e está também em Lucas quando vai falar da última ceia. Tanto Marcos como Lucas, quando Jesus manda, sigam, vocês vão encontrar um homem carregando uma bilha d'água, perguntar ao proprietário daquela casa, daquela sala, onde está a sala para eu comer a Páscoa com os meus discípulos. Então, é traduzido como sala, uma sala particular, um lugar particular, uma casa particular, não uma casa comum, hospedaria onde tem todo mundo, onde todo mundo vem. Não, Lucas faz questão de usar tanto para a sala do cenáculo, como para falar aqui agora da casa onde Maria estava e que estava cheia. Mas padre, se eles tinham uma casa e se eles estavam instalados nessa casa, nessa sala pequena, como que essa sala poderia estar cheia e não ter lugar para eles? Na verdade, era o costume. Quando os hóspedes chegavam, ainda mais que a cidade estava cheia por recenseamento, era costume entre os judeus acolher em sua casa as pessoas, dar hospedagem para essas pessoas. Por isso que foi chamado de hospedaria. A casa de José e Maria foi chamada de hospedaria. Eles hospedaram tantos peregrinos que vieram para se recensear que não cabia mais, não tinha mais espaço para eles, para os próprios donos da casa. E foi nesse momento que Maria, então, começa a ter as dores do parto. E foi nesse momento que Maria vai dar à luz, as dores. Nós sabemos que a dor do parto mesmo de Maria se deu na cruz. Ali ela teve a dor do parto, quando Jesus morreu na cruz. Aqui Maria começa, então, a ter os sinais da luz. Eu falei dores de parto para dizer
né? Lembrando também das dores de parto de Maria que se deu na cruz. Mas aqui então ela vai dar à luz. Chegou o momento de dar à luz. Vamos falar assim que é melhor. Não dores de parto, porque as dores do parto se deram na cruz. Mas chegou o momento de Maria dar à luz e não tinha lugar para eles na própria casa. Aí sim, aí nós compreendemos. Já que não tem lugar na casa, nós temos duas opções. Eu prefiro a primeira. A primeira que tinha um lugar reservado para os animais. As casas tinham um piso superior, um pouquinho mais alto, onde as pessoas dormiam. E na parte de baixo, onde tinha uma escada, pequena escada, ali ficavam os animais. Os animais que serviam também, os animais que vinham, né, da viagem, ficavam guardados ali nessa parte da casa, depois subia as escadas e era realmente a casa. Os animais serviam até para aquecer, como se fosse um aquecedor para a casa durante o inverno. Então tem essa primeira opção. Então, não tendo lugar ali na sala deles, onde estavam os hóspedes, eles desceram para esse lugar dos animais e ali o berço que José tinha preparado em Nazaré não pôde trazê-lo. Então José coloca o menino Deus naquela manjedoura, que é o lugar onde os animais comiam. Então imagina o José limpando aquela manjedoura ali de última hora e colocando o menino ali naquela manjedoura. A segunda opção é que eles tiveram que procurar fora da própria casa, fora da própria sala, desse lugar que não é comum, mas é o lugar de um proprietário. Eles tiveram que procurar fora e acharam uma manjedoura no meio dos animais, onde o menino foi colocado. Então, isso é muito importante porque colocar o menino na manjedoura, olha que interessante, ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou numa manjedoura. Essa manjedoura, como eu disse, é o lugar onde os animais comiam. Eu quero pegar com você o profeta Isaías capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o boi entende o seu proprietário, o burro conhece a cocheira, a manjedoura do seu dono. Só Israel não tem conhecimento, só o meu povo não entende. Então, o boi conhece o seu proprietário. Onde está o proprietário? O boi sabe que é o seu proprietário. E o burro, que é conhecido como que não sabe nada, né? O jumento, o burro, ele pelo menos conhece a cocheira do seu dono, ou seja, ele vai até o seu dono por causa da comida, por causa da manjedoura. Então ele sabe que é hora de comer, ele já sabe que ele precisa ir até o seu dono, porque o seu dono vai levá-lo até a manjedoura onde ele vai se alimentar. É muito interessante. Por que Jesus foi colocado numa manjedoura? Por que José não juntou um pouquinho de capim lá no cantinho e pôs o menino? Porque realmente, quando José põe esse menino na manjedoura, na verdade é uma grande profecia. José está dizendo, ele será o alimento para os homens. Onde o burro come, onde o burro reconhece o seu dono, onde o boi vem para se alimentar, ali José põe o menino para dizer, até os animais reconhecem o seu onde é a cocheira, onde é a manjedoura do seu alimento, e Israel ainda não conhece o seu dono, que é o próprio Deus. Então eu vou colocar o menino onde os animais reconhecem, para que os homens também venham reconhecê-lo como o único alimento para a humanidade. O pão, e é por isso que Jesus vai dizer mais tarde, eu sou o pão descido do céu, aquele que come a minha carne viverá eternamente. Ele foi colocado no lugar dos alimentos, no lugar onde os animais vinham, para que os homens não sejam piores do que os animais, mas possam reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Então foi isso que aconteceu. Santo Agostinho que vai dizer que o altar é o lugar do alimento, o altar é essa manjedoura. Jesus foi colocado na manjedoura, hoje Jesus vem sobre o altar na Santa Missa, porque é o lugar do alimento. A manjedoura foi o primeiro altar de Jesus, onde ele foi colocado, onde ele foi ofertado a Deus e aos homens, onde ele foi colocado aí no meio dos animais. Então, como não tinha lugar na casa, nasceu ali no meio dos animais, no meio da sujeira dos animais, para dizer, é na pobreza, na podridão, no lugar fedido do pecado dos homens que ele quis nascer, para assumir o homem na sua totalidade, sem vergonha, sem se envergonhar do homem, sem rejeitar o homem, mas abraçar o homem na situação em que ele se encontrava, pior que os animais, na podridão e na sujeira dos animais. Só que ainda vai dizer, versículo 8, que naquela região, pastores que passavam a noite nos campos. É interessante que o livro do Gênesis vai dizer que a serpente veio dos campos,
Ela não estava no jardim, ela veio dos campos. Aqui nós encontramos pastores que não eram muito bem vistos, que eram homens considerados até ladrões, porque cada período estava num campo levando as ovelhas para pastarem, mas ao mesmo tempo homens corajosos como Davi, que se precisassem tirar a ovelha da boca do leão, do lobo, eles tirariam. Mas estavam na noite, então, pastores que não eram bem vistos. De noite, a noite aqui é trevas, envolvido de trevas. E ao mesmo tempo estavam nos campos, no lugar perigoso, no lugar onde habita a serpente do livro do Gênesis, porque ela veio dos campos. Ali estavam os pastores, representando o próprio povo judeu, representando o próprio povo de Israel. Porque os magos depois vão representar o povo pagão, nós. Mas o povo judeu não, representado aqui nos pastores. Nas trevas do próprio pecado, sem saber como sair dele, ao mesmo tempo, nas trevas do pecado, não muito amados, numa tristeza profunda como esses pastores, no campo, no lugar perigoso, no lugar onde habitava a própria serpente, não no paraíso, mas nos campos, no lugar dos animais, não nos animais incontroláveis, no lugar dos animais perigosos e no lugar onde habita a própria serpente. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. É o cumprimento da primeira leitura dessa noite de Natal do profeta Isaías, que vai dizer: o povo que andava nas trevas, na escuridão, viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Tá vendo? A profecia de Isaías no capítulo 9 aconteceu na vida dos pastores. Um anjo lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles que estavam nas trevas foram envolvidos de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, cumprindo o profeta Isaías de novo, que iriam ser repletos da felicidade, que será também a de todo mundo. Eu vos anuncio uma alegria. Por que alegria? Engraçado, o anjo, quando apareceu para Maria, disse para ela: alegra-te. E não disse shalom, segundo o Evangelho de Lucas. Disse: alegra-te, porque através de ti nós inauguramos o Novo Testamento. Tu és a responsável para trazer, através de Jesus, a alegria para o mundo que está numa tristeza. A tristeza tem matado a muitos. Tu és responsável para trazer Jesus, que vai ser a alegria dos homens, devolver para eles a alegria que o pecado roubou. Então aqui o anjo está dizendo: eu vos anuncio uma grande alegria. Ele é a alegria. Ele vai devolver para o mundo o motivo de se alegrar, de exultar, não porque o mundo será salvo do seu pecado. E essa alegria também será de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador. Então ele veio para salvar dos pecados, que é o Cristo Senhor. Aí vai dizer que isso lhe servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo a multidão do exército celeste, cantando glória a Deus, etc. Quando os anjos se afastaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver a realização desta palavra. Foram às pressas a Belém, como diz a palavra. Interessante. Estavam nas trevas, foram envolvidos de luz. Estavam nos campos, agora foram para Belém. Tá vendo? Deixaram as trevas porque foram envolvidos de luz. Deixaram o campo, a região onde habita a serpente, e foram para Belém, para a casa do pão. E lá viram tudo aquilo que o anjo havia anunciado. E o coração desses homens se encheram de alegria. Foram tomados então da alegria de Deus e diante os anjos que cantavam glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos que são do seu agrado, é para dizer, diante dos pastores, os anjos estão dizendo: a alegria, qual é o motivo dessa alegria? Porque não existe mais barreiras entre o céu e a terra. O céu desceu na terra para que a terra subisse aos céus. Isso é Natal, meu irmão, minha irmã. E é essa luz, essa alegria que o Senhor veio trazer para nós. Hoje a igreja, como o anjo fez aos pastores, a igreja está gritando, tocando trombetas e dizendo para nós: vamos cantar glória a Deus no céu, na terra, porque
Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens que são do seu agrado, porque não existe mais separação. O Filho de Deus desceu e com ele desceu o céu inteiro, para que quando o Filho de Deus subisse na ascensão, com ele subisse a terra inteira. É uma antecipação também da ascensão. O céu desceu com ele, para que quando ele subisse, a terra inteira pudesse subir com ele. Isso é Natal, por isso que nós temos motivos para nos alegrar. É triste ouvir um cristão católico dizer que não gosta do Natal. Dizer que não gosta do Natal é dizer, eu não gosto do céu que desceu na terra e da terra que vai subir aos céus. É a nossa salvação, Natal. É o primeiro passo aí, é Deus descendo ao nosso encontro, é Deus entrando na nossa casa, é Deus entrando no campo de tristeza, no campo de trevas, de morte da sua casa, seja qual for a situação. É Deus vindo ao nosso encontro como fez com os pastores, que estavam nas trevas, que estavam nos campos, no lugar da morte, da serpente. Natal é isso, meu irmão, minha irmã. E no Natal nós somos chamados a sair dessa celebração como os pastores saíram dessa grande celebração que eles viram diante de Maria e José, a celebração ali diante do menino Deus. Vai dizer a Bíblia, vai dizer a palavra de Deus, os pastores retiraram-se louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito. É isso, Natal, nada de tristeza, eu vos anuncio uma grande alegria, a igreja dizendo para nós, é o anjo de Deus dizendo para nós, hoje vos nasceu na cidade de Belém, hoje vos nasceu na sua casa, na vossa casa, desculpa, hoje vos nasceu na vossa casa, no vosso trabalho, nesse mundo em que estamos, o Salvador veio para nos salvar, nos resgatar, nos tirar dessa situação de morte. Então, meu irmão, feliz, abençoado, santo Natal para você, para sua casa, para todos aqueles que convivem com você. E hoje nós precisamos anunciar por onde nós passarmos. Hoje nos nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Um santo e abençoado Natal na presença de Jesus, Maria e José. Deus lhe abençoe ricamente com todas as graças do Natal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.